Olha só, vamos falar agora sobre o projeto de lei 1189 de 2019, que altera a redação da lei 2574 de dezembro de 80, que estabelece normas para declaração de utilidade pública. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Olá, deputado, tudo bem? Olá, Jeremias, um prazer falar com você. Deputado, esse projeto de lei do senhor 1189/2019, ele tem como escopo alterar de 3 anos para 2 anos o tempo de atividade comprovada das sociedades civis, fundações, etc. Mas antes eu queria que o senhor explicasse o que é essa declaração de utilidade pública para o nosso telespectador e, enfim, para a gente entender a importância dela, por favor. O que é importante, Jeremias, só para as pessoas entenderem, é que, por exemplo, para firmar convênio com o Estado, receber recurso público, a entidade tem que ser declarada de utilidade pública estadual. E o grande problema é que ela precisava existir formalmente há 3 anos para depois poder ser declarada através de um projeto de lei de utilidade pública estadual. E a realidade da maioria dessas entidades é que elas já existem informalmente há muito tempo. Elas prestam serviço para a comunidade nos vários municípios do estado já há muito tempo e acabam se formalizando muito depois. Então, você ainda exigir que ela tenha mais 3 anos de vida formal, acaba atrasando a possibilidade de firmar convênios e prestar um serviço mais efetivo à população do estado de São Paulo. Então, a ideia do projeto é adequar aquilo que já funciona nos vários municípios. Nos municípios, geralmente, para declarar de utilidade pública municipal, a entidade tem que ter 2 anos de existência. Então, o que nós fizemos com o nosso projeto de lei foi exigir a mesma coisa no estado de São Paulo e não mais 3 anos, como acontecia antes. Deputado, então que tipo de entidade pode ser elegível para receber esse título de utilidade pública, né? A gente sabe que tem muitas ONGs, tem fundação, né? São entidades de vários tipos e vários aspectos. Uma das exigências legais é que ela comprove primeiro, do ponto de vista legal, que está com as contas do último exercício do ano anterior em ordem, né? Auditadas com toda a ordem legal. E a segunda é que ela preste um serviço não só para os seus associados, porque, por exemplo, uma entidade ela é formada por um grupo de associados e tem o fim principal de prestar um serviço para esses associados. A lei exige que, para ser declarada de utilidade pública estadual, ela preste serviços que sejam relevantes para pessoas que também não são associados à entidade. E aí, nas várias áreas de assistência social, de saúde, enfim, são vários os serviços que ela pode prestar. E só para as pessoas entenderem, para ela ser declarada de utilidade pública estadual, tem que ter um projeto de lei que passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e é a comissão que avalia se a entidade realmente tem todos os requisitos legais necessários para ser declarada de utilidade pública. Então, não é que a lei automaticamente transforma a entidade de utilidade pública. Tem que ter um projeto de lei apresentado na Assembleia e aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputado, nesse momento de pandemia, qual é a importância dessas entidades para dar uma capilaridade e também para que a assistência, muitas vezes, entidades benemerentes, que sabem do problema que está acontecendo ali na comunidade, né? O senhor acha que durante a Covid-19, o senhor tem visto na prática, assim, essa ação dessa e a importância delas? É mais do que nunca, Jeremias. As entidades, principalmente, vou te dar um exemplo muito concreto, né? O programa de distribuição de alimentos no estado para as famílias carentes,
Aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, seria praticamente impossível fazer a distribuição, fazer chegar os alimentos às famílias que mais precisam, sem a participação e contribuição das inúmeras entidades que prestam esse serviço na cidade de São Paulo. Então, no interior, nas cidades menores, os fundos sociais de solidariedade acabam prestando um grande serviço e acabam, muitas vezes, cumprindo esse papel. Mas, mesmo nesses municípios, a ajuda das entidades é fundamental para fazer que, nesse momento de tanto problema, de tanta dificuldade, o alimento chegue na casa das pessoas que hoje estão passando fome. Então, é fundamental prestigiar essas associações, essas entidades. Eu e a minha esposa, que fazemos um trabalho social já há muitos anos, costumamos dizer que, se em um único dia as associações, entidades assistenciais fizerem greve, o Brasil para, porque o papel delas hoje é muito importante, e principalmente nesse momento de crise, de pandemia. A atuação dessas entidades nesse momento é ainda mais importante, ainda mais relevante. Deputado, então, o projeto do senhor pretende, então, reduzir aí esse prazo de 3 anos para essas entidades conseguirem a declaração de utilidade pública, inclusive para que possam firmar parcerias com o poder público, como já é no município, que, aliás, o senhor já foi vereador aqui na capital paulista. Então, é claro que a burocracia é importante porque é ela que garante à sociedade que as normas estão sendo cumpridas. Mas o senhor acredita que há mecanismos de se verificar a idoneidade dessas entidades, seguindo como já é feito em São Paulo, e desburocratizar? O senhor acha que esse mecanismo, então, reduzindo esse tempo, o senhor acha que o benefício é interessante? E a fiscalização, ela pode ser feita a posteriori também? Só para você entender, quando a entidade não tem convênio com o Estado, com o município, ela obviamente não tem fiscalização pública. Mas a partir do momento que ela recebe recurso público, ela passa a ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas, né? Uhum. No caso de convênios com o Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado. No caso da cidade de São Paulo, existe o Tribunal de Contas do município. Então, todo recurso público que é recebido tem que se prestar conta e tem que se demonstrar que o recurso foi usado de forma devida e não houve nenhuma irregularidade e ilegalidade. Uhum. É um processo bastante burocrático, mas infelizmente necessário, porque também existem muitas entidades que dizem que prestam serviço social e efetivamente não o fazem, né? Infelizmente, existe muita coisa errada também. Então, é necessário que exista uma fiscalização para que o recurso público acabe sendo bem utilizado. E no caso das entidades que não têm recurso público, cabe às direções, às diretorias das entidades fazer prestação de contas para os seus associados. E cabe ao associado fazer a fiscalização do bom uso do dinheiro da entidade. Muita gente confunde, né? A entidade não é propriedade do seu presidente ou da sua diretoria. Ela é de todos os associados e, por isso, ela tem que prestar conta para todos os associados e precisa ser fiscalizada por eles. É só dessa forma, com a participação das pessoas, que a gente vai ter cada vez mais entidades mais sérias, que prestam um serviço relevante e que efetivamente acabam ajudando a população, ajudando, inclusive, a resolver e a enfrentar os graves problemas que a gente tem aqui no Estado, no Brasil como um todo. Deputado, o senhor, desde a gênese da sua atividade política, o senhor é ligado a entidades populares, principalmente a área da habitação, educação e saúde. O senhor vê outros mecanismos possíveis de se melhorar, principalmente em tempos de coronavírus, a atuação dessas entidades? Eu tenho conversado com algumas entidades, por exemplo, que atuam no meio educacional. E eles falam, Jeremias, a situação agora é tão grave que a gente está dando prioridade para a alimentação, porque esse jovem chega aqui, se ele não tiver alimentado, a gente não tem nem condição
de dar o treinamento que a gente é voltado para a educação. Então, a gente deixou um pouco isso e estamos recolhendo cestas básicas. Então, eu queria que o senhor falasse da região de atuação do senhor, como é que o senhor tem visto o papel dessas entidades, se as pessoas podem ajudar e o que se precisa nesse momento, principalmente. Além da associação que a gente trabalha, fundou aqui em São Paulo, eu junto com a minha esposa, nós fazemos parte de um movimento da Igreja Católica chamado Comunhão e Libertação. É um movimento que é muito forte na Itália, muito pequeno ainda aqui no Brasil. E a gente, como movimento, acredita num princípio que a Igreja Católica defende, que é o princípio da subsidiariedade. É um nome meio complicado, mas diz o seguinte, que o governo, o poder público ou uma entidade maior deve deixar que as entidades menores prestem o serviço mais imediato e mais direto à população quando isso é possível. Existe muita coisa que poderia ser feita por entidades sociais, entidades assistenciais, com subsídio público, com subsídio do governo. Óbvio que com fiscalização, com acompanhamento. Mas por que a gente acredita nisso? Porque o Estado é muito impessoal. O Estado acaba não tendo a relação cotidiana e direta com as pessoas. E essas entidades acabam tendo essa relação e conhecendo melhor, mais a fundo, a realidade dessas pessoas. Então, a gente acredita, eu acredito pessoalmente, que é muito mais interessante você fazer parcerias com essas entidades, dar para elas a possibilidade de fazer o atendimento mais direto às pessoas, às famílias, do que o próprio Estado fazer, por causa dessa impessoalidade, dessa distância entre o ente público e a pessoa individual. E te dou um exemplo muito concreto que aconteceu na região da Lombardia, na Itália, que eu acho extremamente interessante. O governo da Lombardia, ele possibilita que as famílias recebam aquilo que o aluno custaria na rede pública, receba uma espécie de vale e possa usar esse vale na rede privada, na rede particular. Por quê? Porque se o aluno tem um custo para o Estado, não há nenhum problema em você fazer esse custo ser revertido para a família através de um vale, não em dinheiro, que ele pode usar em uma escola particular, que ele conhece melhor, que ele acompanha, que muitas vezes tem uma profissão de fé, tem um cunho religioso, e isso ajuda no processo de educação da criança. Então, é uma experiência que na Itália deu muito certo, é muito exitosa, e aqui no Brasil é muito complicado fazer essa discussão. O pessoal diz que teria que se fazer uma mudança na Constituição Federal, mas eu defendo muito essa tese, que as entidades pessoais, as famílias, elas têm muito mais condição de escolher a escola onde o filho é melhor educado, que corresponde mais às suas crenças, às suas convicções religiosas, até políticas. Eu acho que a pessoa tem que ter o máximo de liberdade possível para educar os seus filhos. E acho que o Estado deveria fazer esse papel subsidiário. Muitas entidades fazem isso, mas não na educação formal, né? As escolas particulares fazem na educação formal, mas muitas entidades ajudam em cursos suplementares, em reforço escolar, em cursos profissionalizantes, em cursos de formação cultural, esportiva. E eu acho que incentivar essas entidades, essas associações, seria uma forma de ser mais efetivo na ajuda da formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Isso é uma convicção pessoal minha, e a experiência que eu conheci na Itália e em alguns outros países que aplicaram esse método mostram que a educação acaba sendo mais efetiva e acaba ajudando mais no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
Muito bem, interessante essa história. Deputado, gostei muito dessa sua intervenção e aqui os microfones sempre abertos. Eu espero que agora esse projeto está sendo encaminhado para o governador João Dória. Em sendo aprovado, o senhor possa trazer aqui um pouco do resultado dessa aprovação, de repente, entidades que já puderam se beneficiar com esse seu projeto. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jeremias. Um grande abraço a você e a todos os nossos telespectadores. O senhor também, um bom final de semana. E agora